Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 10. Juízes capítulo 10, versículo 6. Até o versículo 16. A palavra de Deus nos diz: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor, e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, e clamai aos deuses que vós escolhestes. Eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez, Senhor, nós elevamos as nossas vozes a Ti, suplicando a Tua bondade, suplicando a Tua misericórdia, suplicando a Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra. Transforma radicalmente os nossos corações, Senhor. Nos livra de sermos motivo de tropeço para o nosso irmão. Nos livra de darmos um testemunho que não condiz com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, santifica o nosso coração, que a nossa vida seja um reflexo da nossa devoção a Ti. Restaura, Senhor, o nosso coração e usa a Tua santa palavra, proclamada no meio do Teu povo, para que possamos nos render totalmente a Ti. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Arrependimento esse tópico quase não tem sido abordado em muitos locais em nossos dias. Porque não há uma compreensão, ou pelo menos uma busca por compreender o porquê fomos salvos. Hoje a aula ela foi bastante desafiadora nesse aspecto. Fomos salvos de quê? Estamos aqui por quê? Por que servimos a Deus? Por que oramos? Por que paramos este momento para ouvirmos a palavra de Deus? Ninguém está obrigado, ninguém foi obrigado a vir até aqui. Mas uma vez que está aqui,
Quais os motivos que regem o seu coração neste exato momento? Por que você está aqui? E parece que há uma falta de busca de entendimento em relação ao que significa a caminhada cristã. O porquê que Deus nos salvou. E Deus, Ele nos salvou pelo seu amor. E de que Ele nos salvou? Ele nos salvou dele mesmo. Deus nos livrou dele mesmo. E agora que nós fomos alcançados pela graça de Deus, fomos chamados pela pregação da palavra, essa busca pela compreensão disso não para. O arrependimento na nossa vida não pode ser um aspecto meramente pontual, histórico, onde dizemos, mas em tal ano eu entrei na igreja, em tal ano eu decidi que, de fato, eu não iria viver mais para mim mesmo, eu ia viver para o Senhor Deus. O arrependimento na vida cristã deve ser uma ação constante. Nós vemos isso em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Assim como a confissão, ela deve ser constante, o arrependimento também deve ser uma realidade presente na vida dos crentes. Você se lembra da última vez que você verdadeiramente se arrependeu por algo que você fez contra Deus? Será que o pecado tem incomodado seu coração? Será que tem incomodado seu coração o fato de você não ter lido a Bíblia com regularidade? Será que incomoda o seu coração o fato de você muitas vezes mentir para os seus irmãos? Será que incomoda o seu coração o fato de você simplesmente ter abandonado a igreja e vir à igreja quando você quer? Isso incomoda o teu coração? Se não incomoda o seu coração, é bem possível que você não seja um cristão de verdade, porque o verdadeiro cristão, ele se arrepende dos seus pecados. E nós vamos estudar hoje, olhar hoje, nesse texto, quais os sinais de um verdadeiro arrependimento. Mas antes de entrarmos, especialmente no texto que nós vamos trabalhar hoje, eu quero rapidamente trazer uma visão geral a respeito desse livro. O livro de Juízes, ele recebe exatamente este nome, Juízes, por conta dos líderes militares e civis que Deus levantou ao longo de 325 anos para libertar o povo. Libertar o povo da opressão que sofria através de povos pagãos. Os juízes, conforme nós temos aqui, não eram como os juízes de hoje, não são como os juízes de hoje, que são formados e julgam questões legais. Eram pessoas dotadas pelo Espírito Santo de Deus para executarem tarefas específicas. No caso aqui, especialmente, a tarefa de libertar o povo da opressão dos povos pagãos. O propósito desse livro é mostrar o desenvolvimento do povo israelita na terra prometida. Nós percebemos que o povo entra na terra prometida, mas antes disso Deus havia dado algumas ordens. Quando você olha Josué capítulo 1, Deus está ali alertando o povo. O povo estava pronto militarmente falando para entrar na terra, conquistar a terra. Mas Deus chama a atenção do povo, olhem a palavra, considerem a palavra. Sejam fortes e corajosos, especialmente esse mandato nós temos em relação a Josué, mas isso vale para todos. Sejam fortes e corajosos para tão somente cumprir aquilo que eu ordeno a vocês. Sejam fortes, tenham coragem. E é interessante isso, porque as dicas que Deus vai dar para o povo não são dicas relacionadas a questões de guerra, mas a questões do coração, questões de obediência. E é exatamente esse aspecto na vida do povo de Israel que vai fazer com que esse povo, ele demonstre uma total desgraça diante do Senhor. Eles desobedecem a Deus. Eles, em muitos momentos, buscam tão somente fazer aquilo que eles querem, aquilo que enche o coração. O texto que nós temos aqui, nós podemos ter uma compreensão, como eu posso dizer, nós temos uma síntese aqui, na verdade, daquilo que é abordado em todo o livro de Juízes. Olha o capítulo 2, por favor, no versículo 18 e versículo 19. Nós temos aqui nesses dois versículos uma síntese daquilo que nós temos em todo o livro de Juízes. A palavra de Deus diz: quando o Senhor lhes suscitava juízes,
O Senhor era com um juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Esse é o retrato, esses 2 versículos do capítulo 2 mostram bem, de maneira clara e objetiva, aquilo que nós vamos ver em toda a carta de Juízes, as etapas que nós podemos trazer aqui em relação ao fracasso. Por que eles fracassavam? Obviamente nós temos a questão da obediência. Eles não obedeciam a Deus de maneira completa. Quando você olha o capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 5, Deus havia dito que ao entrar na terra, eles deveriam então expulsar os povos, eles deveriam destruir os povos pagãos, mas é exatamente o oposto que eles fazem. Eles obedecem a Deus de maneira parcial. E às vezes, nós simplesmente olhamos aquelas pessoas que ou estão sendo disciplinadas, ou estão saindo da igreja por exclusão, e pensamos, elas estão desobedecendo a Deus, e por isso, por conta da rebeldia, elas estão saindo. Sim, de fato. Mas nós nos esquecemos que obediência incompleta é desobediência diante de Deus. E a questão do povo de Israel, o fracasso do povo de Israel era exatamente esse. O povo não havia abandonado de todos os caminhos do Senhor. O povo não havia chegado em um momento da sua história e dito, Deus não é o nosso Deus. O povo simplesmente resolveu adorar a Deus do jeito que eles achavam melhor. Eles foram abrindo mão de algumas coisas. Eles foram fazendo concessões. Eles entendiam, podemos adorar a Deus, mas por que não podemos adorar Baal também? Podemos adorar a Deus, podemos ir ao culto, mas por que não podemos fazer uma oferta a Astarote? E muitas vezes, irmãos, os nossos corações, eles não são de todo do Senhor. E eis o motivo do nosso fracasso diante de Deus. Eu não falo de um fracasso financeiro, mas de um fracasso espiritual. Somos desgraçados diante do Senhor, não experimentamos novidade de vida. A palavra não mexe mais conosco, a oração é algo enfadonho. O momento de cânticos na igreja é um momento onde parece que há um incômodo em nossa alma, porque não temos o nosso coração totalmente devotado a Deus. Eles não adoravam completamente, eles abraçaram a idolatria. Nós vemos isso no versículo 6, do capítulo 11, do capítulo 10, eles estavam ali, adorando a Baal e a Astarote. Eles também abraçaram a ideia do casamento misto. Eles estavam se casando com pessoas que Deus havia dito, não se casem, não se misturem. E era exatamente um dos motivos do fracasso do povo de Israel. Nós podemos estabelecer um ciclo em relação ao livro de Juízes da seguinte forma. Nós temos a questão do pecado, onde nós percebemos que eles não obedeciam a Deus de maneira completa, e por conta do pecado deles, eles então sofriam, e por conta do sofrimento, e esse sofrimento era em mãos de povos estranhos, povos pagãos, eles então suplicavam a Deus, eles clamavam a Deus pela sua misericórdia, e Deus então levantava o juiz. Então nós temos esse ciclo em todo o livro de Juízes. Pecado, eles sofriam agora por conta do seu pecado, eles clamavam a Deus, e Deus pela sua infinita graça levantava um juiz. O contexto aqui é o mesmo. Nós não vamos chegar até o juiz que Deus levanta. No capítulo 11 nós percebemos que Deus vai levantar Jefté para libertar
diante do Senhor, ele entende, não tenho como mentir, eu sou o enganador, eu sou o trapaceiro. Quando Jacó diz quem ele é diante do Senhor, ele está ali confessando o seu coração, ele está abrindo o seu coração. É exatamente a ideia que nós temos aqui. O povo de Israel chega para o Senhor e fala: Senhor, nós temos pecado. E não estamos aqui para simplesmente abrir o nosso coração conforme as circunstâncias vão demonstrando. Não, Senhor, o nosso coração é isso aqui. O nosso coração é impuro. O nosso coração é idólatra. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos disso. Precisamos confessar os nossos pecados a Deus, não porque somos forjados pelo nosso contexto social, não porque somos necessariamente forjados pelos irmãos da igreja, mas porque nós sabemos que o nosso pecado é uma afronta contra o Deus que é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas às vezes, a nossa tendência, porque estamos demasiadamente preocupados com o nosso conforto, é irmos soltando de pouquinho em pouquinho. Confesse o seu pecado diante de Deus. Confesse tudo aquilo que você tem feito e não está de acordo com a palavra do Senhor. Tenha a atitude que o povo de Israel teve aqui. Temos pecado. Temos pecado, Senhor. Nós, de fato, não há nada daquilo que temos feito, não há justificativas. De fato, nós temos pecado contra o Senhor. John MacArthur, em seu livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, ele diz que o arrependimento afeta diretamente o intelecto, porque o arrependimento começa com o reconhecimento do pecado, com a compreensão de que aquilo que estamos fazendo de fato é uma afronta ao Deus Santo. Eles entenderam isso. E sim, Deus usou as circunstâncias. Deus usou a opressão de um povo pagão. Mas a prova de que o arrependimento deles foi verdadeiro foi o fato de que Deus levantou um juiz para libertá-los. E eles chegam diante de Deus e confessam, porque eles entenderam que de fato o pecado deles não era algo que simplesmente estava levando-os a uma circunstância difícil. Estava levando-os contra o próprio Deus. Eles não confessam seus pecados porque a circunstância estava desfavorável. Eles confessam seu pecado porque eles entenderam que Deus havia se voltado contra eles. A confissão, ela não é algo que tem a ver comigo. Não é simplesmente pelo meu conforto. A confissão que eu faço diante de Deus é pela santidade de Deus. É por conta da glória do Senhor. Os israelitas, eles continuam a sua oração diante de Deus e eles dizem: faze-nos, olha o versículo 15, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Eles não chegam para Deus e: Senhor, nós pecamos, mas por favor, não nos pune dessa forma. Menos, Senhor. Não, Senhor, faze-nos aquilo que te parecer bem. Já pensou que oração perigosa você pode fazer diante do Senhor? Faz comigo aquilo que o Senhor quiser. Em outras palavras, eles entenderam: Senhor, nós merecemos. Nós reconhecemos que nós temos afrontado o Senhor. Nós reconhecemos que nós não temos agido conforme a tua santa palavra. Se o Senhor quiser nos destruir, que o Senhor nos destrua. Nós merecemos isso mesmo. A verdadeira confissão diante do Senhor, a verdadeira confissão, a confissão que traz humildade, que de fato revela humildade, é uma confissão que não só está ali preocupado em tirar a falta de paz que está no coração, e às vezes parece que a gente chega diante de Deus para confessar o pecado a Deus, porque estamos com peso de consciência, porque estamos preocupados conosco. Quando estamos preocupados com a glória de Deus, nós simplesmente falamos: Senhor, se o Senhor quiser nos destruir, nos expor, faze-nos conforme te parecer bem. Irmãos, nós precisamos confessar. Nós precisamos confessar com essa disposição de coração. É uma atitude diferente em relação ao nosso coração. Uma confissão humilde diante de Deus, ela não olha para o seu próprio conforto. Ela simplesmente focaliza a sua atenção na glória de Deus.
será que de fato as nossas confissões diante de Deus são confissões verdadeiras? E se Deus simplesmente resolvesse nos expor? E se Deus simplesmente resolvesse, como Ele tem feito isso, levantado irmãos para muitas vezes nos confrontar? Não adianta, irmãos, termos um discurso de submissão e ortodoxia diante de Deus, se somos incapazes de simplesmente aceitarmos uma confrontação bíblica. Não adianta. Não adianta balançarmos a cabeça, não adianta demonstrarmos que concordamos com a pregação, que concordamos com as coisas que são ditas, se fugimos, se não somos humildes. Porque muitas vezes Deus ele vai nos confrontar, e é por meio de irmãos. É a igreja que Deus usa para fazer isso. Se confessarmos de maneira humilde diante de Deus, se nos arrependemos de fato, a última coisa que você e eu, a última coisa que alguém que confessa humildemente diante do Senhor o seu pecado se preocupa é com o seu próprio conforto. Porque a glória de Deus, ela vale muito mais do que a minha glória. Minha glória não é nada diante da glória do Senhor. Diante dos nossos pecados, temos confessado a nossa culpa diante de Deus, de maneira que não expomos justificativas a Deus. Não existem e jamais existirão justificativas para o seu pecado. Por isso, confesse. Confesse. E não pense que só cai aquele que cai moralmente falando. Confesse a sua insubmissão ao seu marido. Confesse a sua insubmissão ao pastoreio no seu lar. Confesse a sua negligência de muitas vezes não pastorear a sua esposa, de muitas vezes não pastorear o coração do seu filho. Confesse diante de Deus. Não pense que pecado se restringe simplesmente a questões relacionadas a adultério. Confesse. Nós lemos hoje, Tiago capítulo 2, versículo 10. Se falharmos em uma coisa, nós somos culpados de todas. Mas muitas vezes tendemos a nos achar melhores. Eu sou melhor porque... eu nunca abandonei a minha esposa, eu nunca fiz isso ou aquilo outro. Confesse. Porque todo pecado, seja ele qual for, mentira, seja o que for, é idolatria. E Deus abomina a idolatria, porque Ele é o nosso único Deus. Nós devemos então, irmãos, confessar, sem justificativas. Nós temos reconhecido diante de Deus que merecemos as consequências dos nossos pecados. É óbvio que Cristo pagou, Cristo sofreu no nosso lugar, mas Hebreus capítulo 12 mostra para nós que por conta dos nossos pecados nós iremos sofrer juízos temporários de Deus. Seremos disciplinados, seremos advertidos, seremos repreendidos pelo irmão. E aí, irmãos, a nossa resposta, a nossa atitude, como igreja nós precisamos atentar para isso. Como igreja nós precisamos considerar, refletir. Temos sido humildes diante de Deus, humildes diante do Senhor. A segunda característica, o segundo sinal de um verdadeiro arrependimento é a conversão. Olha o verso 16. Eles tiraram, a Bíblia diz, e tiraram os deuses alheios do meio de si. No versículo 6, a palavra de Deus diz que eles serviam aos Baalins e a Astarote. Eles adoravam. Eles colocavam suas expectativas nesses deuses. Eles então resolvem abrir mão. Não era meramente uma confissão verbal. Não era meramente uma confissão externa. Houve uma mudança interna. Eles simplesmente agora abandonaram a idolatria. Eles abandonaram a Baal. Eles deixaram de confiar em Astarote. E eles passaram então a confiar tão somente no Senhor. O verdadeiro arrependimento não é só uma confissão verbal. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de direção. Não é simplesmente confessar por confessar, mas muitos confessam por confessar porque querem se livrar de um peso de consciência.
Se eu confesso, Senhor, me perdoa, porque eu tenho administrado mal o meu lar, então eu tenho que, após essa confissão, ter um plano de como eu posso administrar melhor o meu lar e pedir ajuda. Nós precisamos disso, porque senão, irmãos, é hipocrisia. E aí, como um certo puritano disse, nós precisamos nos arrepender dos nossos arrependimentos, porque simplesmente achamos que, mas eu confesso, eu não tenho dificuldade de confessar. Sim, e a vida? E os ídolos? Eles têm sido tirados, eles têm sido arrancados. Baal, que era adorado, era considerado naquela época o deus das tempestades, o deus das chuvas. E aí, nós temos Astarote, que eles adoravam também, que era irmã de Baal. Não existe, são falsos deuses. Mas, para que tenhamos o entendimento de como eles viam esses deuses, Astarote, ela era a deusa da fertilidade. E para você ter ideia da degradação moral do povo de Israel, eles adoravam Baal e Astarote das formas mais horríveis possíveis, que não vale nem mencionar aqui. Mas eles cultuavam da maneira mais horrível possível. Eles se envolviam em orgias e entendiam que as chuvas eram sinais dessa adoração que eles faziam a esses deuses. E veja, esse mesmo povo se dizia o povo da aliança. Esse mesmo povo dizia que era o povo de Deus. Nós hoje não temos Baal e Astarote, mas pode ser que o seu ídolo, o ídolo do seu coração, seja a sua reputação. Nós não temos Baal e Astarote, mas nós temos o dinheiro, o conforto, a posição social, os cargos na igreja, os aplausos dos homens, o reconhecimento dos homens, os líderes. De repente você é alguém que se apegou demasiadamente a um presbítero, e se aquele presbítero não está mais naquele cargo que você almeja, você agora muda. Isso é um ídolo no seu coração, e você não tem qualquer diferença em relação àqueles que adoravam a Baal. Nós não temos, irmãos, que colocar nenhum Deus, porque só há um Deus no nosso coração, um único Senhor. Estes deuses, conforme já diz, eles não entraram da noite para o dia no meio do povo de Israel. O povo foi abrindo mão. O povo foi deixando de considerar o pacto, foi deixando de considerar aquilo que era dito por meio dos patriarcas, aquilo que era anunciado por meio dos seus líderes, por meio dos sacerdotes. O povo foi abrindo mão disso. E o povo chegou neste ponto. Você duvida que você pode chegar nesse ponto também? Deixe de ouvir a palavra. Deixe de participar dos meios de graça que Deus estabeleceu. Confie em você. Confie na sua sabedoria. E daqui a pouco, a sua desgraça, ela vai ser evidente a todos. Nós, irmãos, nós fomos chamados, não só para confessar os nossos pecados, mas retirar os ídolos que muitas vezes não, que interferem, que distorcem a nossa concepção em relação a Deus. O povo não só diz, Senhor, nós temos pecado, nós vamos tirar agora também. Nós vamos mudar a nossa vida. A confissão, ela deve ser acompanhada de um novo estilo de vida, de uma mudança interna, mas também uma mudança externa. O que você precisa tirar da sua casa? O que você precisa abrir mão de comprar? O que você precisa abrir mão em relação aos planos que você fez para a sua própria vida? Quais são os ídolos que têm rivalizado no seu coração? Que têm conduzido as suas decisões, as suas motivações? Quais são os ídolos? Será que é a sua visão além em relação ao seu filho ou à sua filha? Será que é a sua visão muito além? Ou o esforço demasiado que você tem empregado no seu trabalho, de modo que você não consegue pastorear a sua esposa, pastorear os seus filhos? Que ídolo você precisa abrir mão? Irmãos, se nós não estamos dispostos a isso, a nossa confissão é falsa diante de Deus. A nossa confissão é falsa diante do Senhor. Uma confissão verdadeira nos leva a uma fé operosa,
uma fé que nos move a termos obras, frutos de arrependimento. Não é só dizermos o que está errado, é mudarmos aquilo que precisa ser mudado no nosso lar. Será que estamos dispostos a isso? Nós incorremos num grande perigo hoje de adorarmos um ídolo chamado Jesus. E você, nossa, peraí, mas pastor, que absurdo. Sim. Adore a Jesus do jeito que você quer. Cultue a Jesus do jeito que você quer. E você vai estar adorando um ídolo. E não o Senhor Jesus das Escrituras. Conceba Deus da forma como você acha, na sua cabeça. Ou então, simplesmente pense, não, mas peraí, na igreja eu não faço porque o pastor não permite, porque o conselho não permite. Ah, mas quando eu for para outra igreja, eu vou fazer uma peça e eu vou ser Jesus. Faça isso. Isso é hipocrisia. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Se você entende que o culto ao Senhor é um culto que deve ser prestado de maneira bíblica, não importa onde você esteja, você deve ser fiel a Deus. Você deve abrir mão daquilo que não glorifica o Senhor. Vai para uma igreja, vai ser uma pastora, levanta e vai para outra igreja, irmão. Sai de lá. Não, por educação o povo se perdeu. Por concessões, o povo se degradou. Você acha que você é diferente desse povo? Eles tiraram os ídolos. Mas antes disso, conforme já disse, eles simplesmente adoravam a Deus do jeito que eles achavam melhor. Deus tem mudado a sua vida? Deus tem feito a diferença na sua vida? No seu dia a dia? Você, esposa, você tem tratado seu marido de maneira bíblica porque você ama Deus? Deus é aquele que rege os seus sentimentos. Deus é aquele que rege as suas escolhas. Deus é aquele que rege as suas escolhas, marido. Deus é aquele que rege as suas motivações. Filhos, crianças, adolescentes, jovens, Deus é aquele que rege as escolhas de vocês. Só há um Deus que rege, é o Deus das Escrituras. Só Ele tem a primazia. Só Ele tem a primazia. Quando nós olhamos a história dos puritanos, nós vemos casos onde maridos traziam as suas esposas. Depois de cumprirem Mateus 18, eles traziam as suas esposas ao conselho da igreja, para que estas fossem disciplinadas. E aí quando você olha Mateus 10, o Senhor Jesus diz, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. E muitas vezes, não precisa ir muito longe, abrimos concessões em relação a pessoas que crescemos juntos. Isso é idolatria, irmãos. Quem modela as nossas decisões e opiniões é o Senhor Deus. Esse é o verdadeiro sinal de um arrependimento. Você é alguém que conhece a Deus? Você é alguém que serve a Deus? Você é alguém que de fato está disposto a ir? Cantamos essa música domingo passado. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá. Mas eu sou incapaz de simplesmente sentar com meu irmão e resolver um problema com ele. Miserável, você não é capaz. Você está cantando uma mentira. Nós não podemos fazer isso. Se nós adoramos a Deus, nós não estamos preocupados com o nosso conforto, mas preocupados com a glória de Deus. Que ídolos você precisa tirar da sua vida? Que ídolos você precisa tirar do seu coração? Nas Escrituras e em nossos dias, nós vemos pessoas que têm abandonado empregos, têm simplesmente mudado totalmente a sua agenda, porque entenderam que o seu emprego e a sua agenda levam a pecar contra o Senhor. Será que estamos dispostos a isso? Questionamentos são perguntas. O verdadeiro arrependimento, ele é evidenciado não só por humildade e conversão, mas por último, adoração. O versículo 16, eu vou ler novamente. A palavra de Deus diz, e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Eles confessaram, eles tiraram os ídolos e eles restabeleceram a adoração ao Senhor Deus. A ideia de serviço aqui
é exatamente essa ideia de adoração. E não existe nada que evidencie mais a devoção de um povo, o comprometimento de um povo com a palavra do que o culto. Não existe nada mais do que evidencia a espiritualidade de um povo do que o culto ao Senhor. E já parou para prestar atenção que o culto é o assunto mais delicado em qualquer igreja que você vá. Ah, eu canto, mas tem que ser no culto. Ah, eu vou fazer uma oração, mas tem que ser no culto. Tem que ser à noite. Domingo de manhã não, pastor. É EBD. EBD não tem tanta relevância. Tem no culto. A adoração, irmãos, o culto que nós ofertamos a Deus, a disposição do nosso coração de cumprirmos aquilo que o Senhor Deus estabelece na sua palavra, fala muito sobre nós, fala muito sobre o nosso arrependimento. Se o nosso culto não é um culto bíblico, se o nosso culto precisa ser reformado, nós precisamos também confessar isso diante do Senhor. Mas já prestou atenção que só confessamos o quê? Pecados relacionados à área sexual. E sim, esses pecados precisam ser confessados. Mas o culto tem sido profanado. O nome de Deus tem sido profanado. Lembra, lá em Coríntios, a ceia estava sendo profanada. E muitos estavam doentes por causa disso, literalmente. Muitos haviam até morrido por conta disso. Mas nós consideramos apenas aspectos relacionados à questão da sexualidade. Será que há uma disposição no seu coração de termos um culto bíblico? Um culto onde o Senhor Deus é o centro? Será que estamos dispostos a abrir mão das nossas preferências para adorarmos a Deus? Não é somente uma questão de direção do conselho, mas uma disposição dos irmãos. As pequenas coisas, irmãos, eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Nós tivemos aqui uma situação bem interessante. O grupo de música voltou numa música e começou novamente. Eu fiquei feliz com a reação da igreja, porque a igreja entendeu. Não houve brincadeirinha. Estamos cultuando a Deus. Qual a dificuldade? Mas é triste, irmãos. É triste que muitas vezes nós percebemos que diante da palavra de Deus, nos deparamos às vezes com pessoas que ou dormem. Eu nunca vi ninguém dormindo aqui. Mas, entenda, você está usando o nome de Deus em vão, você está profanando o culto. Pessoas que ficam cutucando as outras, com brincadeirinhas paralelas. Irmãos, isso é profanar o culto ao Senhor. Mas nós não pensamos assim. Não pensamos. Por quê? Profanação, pastor, é adultério só. Profanação é quando o cara vai e mata o outro. Isso aí profanou. Mas, irmãos, nada evidencia mais a nossa espiritualidade do que adorarmos a Deus aqui, em espírito e em verdade. Será que é isso? Nos preparamos para vir para cá? O povo abandonou os ídolos e o povo passou, então, a servir a Deus. E eles estavam aqui, servindo a Deus. Prova disso, que Deus levantou um juízo, o que ratifica, o que confirma que de fato foi verdadeiro aquilo que eles fizeram. Estavam servindo conforme a palavra. Não era conforme o que eles achavam, conforme a preferência deles. Era conforme aquilo que o Senhor Deus havia estabelecido. Eles voltaram a servir a Deus, abandonaram os ídolos e agora eles estavam adorando a Deus. E o que significa isso? Adorar a Deus significa se submeter a Ele. Senhor, o que o Senhor disser, nós faremos. Se o Senhor disser que não pode, não podemos. Se o Senhor disser que não vamos, nós não vamos. Nós vamos continuar aqui enquanto o Senhor estabelecer. Andar com Deus como Enoque andou. Santificar o nosso coração. Uma coisa está ligada à outra. Nós somos chamados a isso. Preocupação com a glória de Deus e não com o nosso conforto. Você verdadeiramente tem se arrependido diante de Deus? Você pode dizer que o culto que você oferece, entenda. Às vezes a gente vem para a igreja e tem aquele entendimento assim, não, mas a liturgia da igreja é assim, eu estou seguindo a liturgia, peraí. Mas a disposição do seu coração, você prepara o seu coração para vir ao culto? Você tem prazer de estar aqui? Será que se fôssemos até 10 horas, será que você sentiria como se o tempo não tivesse passado?
porque simplesmente há deleite no nosso coração em estarmos no Senhor, diante dEle, neste encontro santo, solene. Será que há isso no nosso coração? Irmãos, nós precisamos sim nos voltar para o Senhor. Esse texto, na verdade o livro de Juízes, ele aponta para o Senhor Jesus. Porque os juízes que nós temos aqui, que eram usados por Deus para libertar o povo, eles morriam. E o povo voltava a se corromper, o povo se perdia. Mas o Senhor Jesus, que é o juiz perfeito, Ele nos libertou de uma vez por todas. Quando somos de fato libertos pelo poder de Cristo, nós não voltamos. Nós não nos alegramos com as cebolas do Egito. Conforme foi dito hoje pela manhã, nós não temos saudade. Quando de fato somos libertos, quando de fato o Senhor, Ele toca nos nossos corações, a nossa resposta diante de Deus é humildade, conversão, adoração. Essa é a nossa resposta. Essa é a sua resposta. Essa é a sua disposição. Será que você está disposto a contrariar um irmão seu, porque simplesmente aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem vivido, tem levado você a pecar, e simplesmente agora você, ao confrontá-lo, será que você está disposto, mesmo ele não mudando, será que você está disposto a se afastar? Porque é Paulo que fala isso. Adoração, irmãos. Disposição de temer somente a Deus, somente ao Senhor. Eu quero concluir falando que possamos demonstrar os sinais de um verdadeiro arrependimento todos os dias em nossas vidas, através da humildade diante de Deus, conversão ao retirar tudo o que nos impede de caminharmos com Ele, e uma vida de adoração que é totalmente devotada ao Senhor de nossas almas. Que o Senhor nos ajude. Há um aspecto em que vocês não podem saber, que é o meu coração. Mas Deus conhece o nosso coração. E esse texto, irmãos, é uma chamada a todos nós, como igreja presbiteriana de Poá, a nos arrependermos diante do Senhor. Há algo que precisamos confessar, há algo que precisamos utilizar os meios de graça que o Senhor estabeleceu, como a comunhão. Eu louvo a Deus, porque eu tenho ouvido dos presbíteros de irmãos que têm procurado um presbítero ou outro e solicitado ajuda. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Seja humilde. Seja humilde. Antes que o Senhor Deus traga juízo sobre a sua vida, porque Ele honra o nome dEle. E Deus não terá por inocente aquele que usa o seu nome em vão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. Amém.